Olá, pessoal. Eu sou Ana Flávia Reis, estudante do Centro Universitário Adventista de Ensino do Nordeste, e hoje irei apresentar o trabalho que nós desenvolvemos, intitulado O Criacionismo e a Busca Humana por Sentido Diante do Vazio Existencial. Desde os primórdios da humanidade, nós, seres humanos, buscamos respostas para perguntas fundamentais. Por que existimos? De onde viemos? Qual é o nosso propósito na vida? Essas perguntas atravessam a filosofia, psicologia, ciência e também a teologia, revelando a necessidade universal do ser humano de atribuir sentido à própria existência. E, segundo Viktor Frankl, quando o indivíduo não consegue encontrar um propósito, surge então o vazio existencial, caracterizado por angústia, frustração, sentimento de falta de direção. E nisso, o vazio existencial, ele não é apenas teórico, ele impacta o bem-estar psicológico e também emocional do indivíduo. A pesquisa que nós desenvolvemos parte da seguinte questão: como a crença criacionista pode contribuir para a superação do vazio existencial? Nós buscamos compreender de que forma a fé em uma origem que evoca propósito e também intencionalidade divina pode construir sentido na vida humana, especialmente diante dos momentos de crises existenciais. E nisso, em uma das suas principais obras, o Viktor Frankl observa que, mesmo em situações extremas de sofrimento, como as vivenciadas pelo próprio autor nos campos de concentração, o ser humano ele ainda assim pode encontrar um propósito que o mantenha vivo, tanto emocional como psicologicamente. E segundo ele, é fundamental a sobrevivência e a motivação humana ter um sentido estruturante. E ele pode ser encontrado na fé, nas relações, também no trabalho ou na superação do sofrimento. E isso também permite a transformação do sofrimento em uma experiência significativa. Portanto, a fé ela pode atuar como um eixo, oferecendo uma direção e sentido, mesmo em meio a momentos de crise, de vazio existencial. E nós também tivemos a oportunidade de conhecer o outro autor, o Albert Camus, e em seu livro, O Mito de Sísifo, ele apresenta uma visão tanto quanto contrastante. Ele menciona que a vida, na verdade, ele vai desenvolvendo isso em seu livro, que a vida ela não possui um sentido pré-estabelecido, garantido. Por isso, o ser humano ele enfrenta o absurdo, que é quando ele busca significado, mas o mundo permanece, ainda assim, silencioso e indiferente. Ele desenvolve em sua obra o mito de que Sísifo, condenado a empurrar uma pedra eternamente, e nisso é como se a pedra simbolizasse a vida, representa o homem moderno, que deve criar seu próprio sentido diante de uma vida que não oferece respostas transcendentes ou um sentido pronto. E nisso, a consciência do absurdo permite liberdade e também responsabilidade, mas exige que cada ser humano construa seu próprio sentido. Ainda assim, nós estudamos também o relato da criação. Na Bíblia Sagrada, o livro do Gênesis vai trazer também a perspectiva cristã e também judaica sobre o relato da criação. E nisso nós entendemos que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi dotado de uma origem intencional, proposital. E nisso nós observamos um chamado ao relacionamento
missão e também responsabilidade. Diferente do autor antes citado, o Camus, nós percebemos aqui que a cosmovisão cristã ela vai oferecer um sentido não só revelado, mas também elevado, mostrando que a vida ela não é absurda e nem aleatória, mas ela possui direção, ela possui valor e, claro, sentido. Nisso, nós temos também mais uma obra que também traz essa convergência, essa complementariedade entre a ciência e a fé. E nisso nós tivemos a oportunidade de conhecer os escritos do Francis Collins, onde em sua obra, A Linguagem de Deus, ele defende que a fé e a ciência, elas não precisam e elas não são incompatíveis. Pelo contrário, elas podem estar ali complementando uma a outra. E o estudo do DNA, da complexidade e da vida humana revela uma ordem, uma intencionalidade que podem ser interpretadas, como bem traz o título de sua obra, A Linguagem de Deus. Ele propõe o teísmo evolutivo. Deus atua através dos processos naturais, incluindo a evolução, como um instrumento de Deus. E nisso, o autor mostra que a ciência não nega a espiritualidade e que reconhecer um propósito divino é sim compatível com a pesquisa científica. Bem, a pesquisa que foi desenvolvida, ela tem caráter qualitativo, exploratório, analítico e também bibliográfico. Foram analisadas 4 obras aqui supracitadas, que dialogam entre diferentes áreas do conhecimento. Gênesis, trazendo a perspectiva cristã, com a cosmovisão criacionista, aí na área do campo de estudo da teologia. Também Viktor Frankl, trazendo a perspectiva da psicologia existencial. Camus, a filosofia do absurdo. Collins também trazendo essa complementariedade entre ciência e fé. Além da leitura crítica, foram realizados também momentos em que nós tivemos a oportunidade de discutir e refletir sobre o assunto para que fossem então comparadas as perspectivas, identificadas as convergências e também divergências, além da oportunidade de refletir sobre o significado do sentido da vida em cada uma dessas abordagens. E nisso nós observamos os indicativos de que a fé criacionista oferece sentido de origem, propósito, intencionalidade e destino. A percepção de propósito ajuda a reduzir a angústia existencial e a fortalecer o enfrentamento emocional diante de situações de crises. E também nós tivemos a oportunidade de ver o diálogo entre a visão cristã e a psicologia existencial de Frankl, já que as duas valorizam a busca de sentido mesmo em meio ao sofrimento, e diferente de Kant, que defende que o sentido deve ser construído ou que não é a garantia dele, o criacionismo oferece um sentido pré-existente e já revelado. Collins reforça que a fé e a ciência podem caminhar juntas, mostrando que a descoberta científica não exclui a espiritualidade. E nós concluímos que, para que indivíduos que adotam uma cosmovisão criacionista, nós podemos perceber a fé como um fundamento, como um alicerce existencial, estruturando a vida e também proporcionando sentido. Ela vai ter também um papel de auxiliar no enfrentamento do vazio existencial, promovendo pertencimento, esperança, propósito e direção para viver e enfrentar os desafios. Portanto, o criacionismo se apresenta como um recurso valioso para a construção de sentido e também para a saúde emocional dos indivíduos. Nós agradecemos e até breve.